Bom dia, pessoal! Vamos agora abrir no módulo 2, na página 8, aula de português. Vamos ler aqui um texto. Desse texto a gente vai realizar a atividade, certo? Antes de começar o texto, eu quero que vocês deem uma olhada aí nessa imagem e escutem aqui o que eu vou ler. Uma gargalhada produz em nós as melhores sensações no dia a dia. Temos muitos motivos para rir. Pode ser uma anedota, um amigo engraçado, uma situação divertida ou uma cena cômica. Que meninas foram retratadas nessa imagem? E qual é a principal característica desses animais? Por que essa imagem é engraçada? Ao ponto de vista de vocês, por que vocês acharam essa imagem engraçada? Ou vocês não acharam engraçada? E você costuma rir de quê? Você gosta de rir? Você costuma, o que é que deixa você sorrindo assim à toa? Quando fazem cosquinha em você, ou então quando você vê alguma coisa na televisão ou na internet engraçada, o que é que faz você sempre rir? Agora vamos para a página 10. Na página 10, vocês observem aí, tem um nome aqui, leitura, certo? A gente vai dar a introdução para depois a gente começar os textos. Vocês podem observar aí que na página 10 tem o texto 1, tem o texto 2. Em seguida a gente vai fazer a interpretação oral desse texto, certo? Como vocês estão aí do outro lado da telinha, eu vou fazer aqui com vocês e vocês só acompanham. Início de conversa. Quando alguém conta uma anedota, normalmente as pessoas terminam de ouvir a história dando risada. Há outras pessoas que riem antes mesmo de a história terminar. Você gosta de contar anedotas ou conhece alguém em sua família ou entre seus amigos que sabe contar anedotas? Comente com os colegas. Agora vamos conhecer duas anedotas. O texto 1. Esse texto aí que vocês estão com a corzinha bem clara, onde tem a imagem do menino batendo na porta. A mãe de Juquinha estava saindo para fazer compras. Vou deixar você sozinho, mas volto logo. Se alguém bater, não deixe que percebam que é apenas uma criança em casa, advertiu a mãe. Alguns minutos depois que a mãe saiu, bateram à porta e o menino respondeu: quem é que deseja falar com o lobo? Engraçado, o que vocês acharam? Então, quando a mãe foi sair de casa, ela disse que quem batesse a porta, ela não abrisse e não deixasse a pessoa entender que você estava só. Então, o menino teve a ideia. Qual foi a ideia que ele teve? Ele respondeu assim: quem deseja falar com o lobo? Então, ele quis dizer para a pessoa que estava lá fora que ele era o lobo. Então, ele se saiu bem, né? No final da anedota, ela causa um riso, né? Então, a anedota é isso, é pequenos textos que causam riso nas pessoas. Alguns gostam, alguns se identificam, outros não. No texto 2 tem o seguinte: que horas são? É meio-dia? Como já é tarde? Deveria ter uma pergunta antes. O outro texto é esse. Na página 11, porque na página 10 a tia leu dois textos para vocês, duas anedotas. Aqui nós temos a interpretação oral. De qual anedota apresentada você mais gostou? Aí vocês voltam lá no texto e lêem novamente e vê qual foi a que você mais gostou e por que você mais gostou. Eu, particularmente, eu gostei mais da do lobo, né? Foi mais criativo. E a 2, você achou correta a atitude da mãe de Juquinha em pedir a ele que não abrisse a porta para ninguém? Vocês acham correto? Você achou correto? Claro que é correto, gente, é correto. Uma criança que fica sozinha em casa, ela não pode estar abrindo a porta para qualquer um. Mesmo que seja alguém conhecido, ela não pode abrir.
sair, porque ninguém sabe da intenção de ninguém e criança não pode se defender. Então, quando a criança fica só em casa, o certo é você não abrir a porta para ninguém. Ah, mas eu sou amiga da sua mãe. Será que é amiga da sua mãe? Ou será que é alguém mesmo que veio com boas intenções, né? Porque a gente não sabe, as pessoas são más, né? Então, o certo é você não abrir a porta para ninguém quando você estiver sozinho em casa. Na interpretação escrita, agora é hora de você escrever. Quem são os personagens do texto? A primeira pergunta é: quem são os personagens do texto? Vocês corrijam aí se vocês acertaram. Nesse texto aqui, nós temos 3 personagens. Quando você lê o texto, você já percebe que existe uma fala entre a mãe e o filho. Em seguida, uma terceira pessoa aparece, que no caso foi a pessoa que bateu a porta. Então, nós podemos concluir que as personagens desse texto é as pessoas que fazem parte do texto, que no caso é Juquinha, a mãe e a pessoa que foi na casa dele, né? E na questão de número 2, ele está pedindo o seguinte: releia um trecho do texto 1. O texto 1 que é sobre Juquinha. Aí tem aqui, vocês estão vendo aí esse quadrinho de lilás. Aí ele quer que você releia esse texto para em seguida responder as questões. Alguns minutos depois que a mãe saiu, bateram a porta e o menino respondeu: quem é que deseja falar com o lobo? A. É possível saber quem bateu a porta? Vocês acham que é possível saber se você está dentro de casa? Você vai marcar, tem 2 quadrinhos, o sim e o não. Sim ou não? Não é possível. Então, vocês marcam o quadrinho onde tem não. Na letra B, qual a palavra desses textos comprova o que você respondeu na atividade anterior? Qual é a palavra do texto que corresponde a esse item A? É a palavra bateram, porque bateram na porta. E a letra C, de quem é a última fala desse trecho? No trecho aí temos assim: alguns minutos depois que a mãe saiu, bateram a porta, o menino respondeu. Ele quer saber de quem é a última fala do trecho. Aí temos 3 quadrinhos. O primeiro quadrinho, o nome de Juquinha, da mãe de Juquinha, da pessoa que bateu a porta. Quem marcou de Juquinha acertou, porque a última voz é a do garoto Juquinha. Continuando, vamos para a página 12, ainda sobre o texto que a tia leu. Na página 12 tem a questão de número 3. No texto 1, o texto 1 é o texto sobre Juquinha. Por que Juquinha fingiu estar com o lobo em casa? Por que será que vocês acham que Juquinha fingiu ter um lobo em casa? Ele quis dizer que tinha um lobo porque ele queria se proteger. Ele queria se proteger da pessoa que estava lá fora, já que a mãe dele disse que ele não abrisse a porta para ninguém. Então foi uma forma interessante que ele achou para se proteger. Quem colocou que foi uma forma dele se proteger, foi uma ideia legal, acertou. Se você estivesse no lugar do Juquinha, que outro animal diferente do lobo você diria que estava com você? Pronto, se fosse você, o que é que você responderia? Juquinha teve a ideia de ser lobo, e todo mundo tem medo de lobo, né? Mas se fosse você, o que é que você colocaria? Que animal você diria que estaria com você? Vamos para a 4ª questão. Observe as capas dos livros a seguir. Contorne as que têm relação com o texto 1. Nós temos a capa Chapeuzinho Vermelho, temos outro livro, A Gata Borralheira, o outro, O Patinho Feio e Os 3 Porquinhos. Qual desses textos é parecido com essa anedota que a tia leu lá no texto 1? Qual desses vocês marcariam? Temos 4 capas. Quem marcou Chapeuzinho Vermelho e Os 3 Porquinhos acertou. Quem marcou esses acertou. Agora explique por que você contornou essas capas. Isso é uma resposta pessoal, é sua resposta.
resposta, de acordo com o que você observou em cada capa. Então, você vai dar agora a sua opinião, por que você escolheu, né, essas capas. E a quinta questão diz o seguinte: indique e contorne no texto 2 a frase que provoca o humor da anedota. Qual seria a frase aí no texto 2 que causa o humor da anedota? No texto 2 diz o seguinte: que horas são? É meio-dia. Como já é tarde? Deveria ter me perguntado antes. O que é que para vocês causa riso, né? Causa riso. Aí você responde o que é que para você nessa anedota lhe causou riso, ficou engraçado. E a questão de número 6, você vai pintar o relógio que indica a mesma hora citada no texto. Nós temos 3 relógios. Quem marcou o último relógio, quem pintou o último relógio, acertou. E na página 13, nós temos a 7ª questão, onde diz o seguinte: releia o crédito das anedotas, ou seja, o texto que aparece ao final de cada uma delas, e responda as questões. A. Quem são os autores do livro que essas anedotas foram publicadas pela primeira vez? O que foi que vocês colocaram? Aí vocês voltaram lá pro texto e lá vocês viram quem são os autores dessa anedota. Quem colocou Lourdes Durão e José Moran acertou. Na B diz o seguinte: qual é o título desse livro? Qual é o título desse livro? Vocês colocaram o quê? Quem colocou Piadas para Toda a Família acertou. E na letra C você vai colocar a sua opinião, você vai expor a sua opinião. Que a opinião é o que você acha, é o que você pensa, é o que você entende. Então, é a sua opinião. Em sua opinião, por que o livro tem esse título? Pronto, o livro tem o quê? Piadas para Toda a Família. Por que você acha que esse livro tem esse título? E na D, você vai escrever um nome do título que você daria para esse livro. O nome do título desse livro é Piadas para Toda a Família. Mas que outro título você daria? Se você fosse escrever esse livro aí e precisasse que você desse um outro nome para esse livro, que outro nome você daria? Que outro título você daria? Aí você vai escrever na letra D, certo? E a 8ª, quase chegando na última, que é a 9. Como você viu, as anedotas lidas foram publicadas em um livro. Assinale as alternativas que apresentam onde mais podemos encontrar anedotas. Onde é que a gente pode encontrar anedotas? Só em livros de historinha. Onde mais que a gente pode encontrar? Quem marcou revista, jornais e sites de internet acertou. A gente não encontra anedotas em dicionários e nem em livro de receita. A gente só encontra anedotas em revistas, jornais e sites de internet. E a última questão, no caso a 9ª questão da página 13, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o principal objetivo de uma anedota. O principal objetivo de uma anedota, como a gente voltando lá para o texto lá. Todas as anedotas que vocês leram, os 2 textos que a tia leu, foram 2 anedotas. E ele causa riso no leitor. Quem é o leitor? Somos nós que lemos. Então, vocês acham o quê? Que a anedota, o objetivo dela é o quê? Só de informar, de divertir ou de emocionar? Quem colocou divertir, acertou. E por último, tem um lembrete aqui explicando para vocês o que poderia ser uma anedota. A anedota, também conhecida como piada, é uma história curta que tem como objetivo divertir o leitor ou o ouvinte. O leitor, a pessoa que está lendo, ou o ouvinte, quem está ouvindo. E geralmente o riso é provocado por um final inesperado, porque a pessoa está lendo e não espera que seja uma coisa engraçada e acaba
sendo engraçado. Então, anedota é uma piada. Na página 14 e 15 ainda do livro de português. Em uma das anedotas que você leu neste capítulo, foi citado o lobo. Leia o conto em que também aparece esse personagem. O nome do conto é Os Três Porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos irmãos. Quando saíram da casa da mãe, cada um foi construir sua própria casa. O porquinho mais velho advertiu os irmãos: devemos construir nossas casas com material resistente como tijolo. Mas seus irmãos eram preguiçosos. O mais novo disse: isso leva muito tempo e dá muito trabalho. Vou fazer a minha casa de palha. E o irmão do meio concordou: também não quero trabalhar muito. Vou fazer minha casa de madeira. O irmão mais velho, que era mais ajuizado, fez sua casa de tijolos. Certo dia, quando os porquinhos estavam brincando na floresta, avistaram um lobo mau. Então, cada um fugiu para a sua casa. O lobo foi até a casa de palha do irmão mais novo e gritou: abram a porta! O porquinho não abriu. Então o lobo começou a soprar e a casa desmoronou. O porquinho caçula foi correndo para a casa do irmão do meio, mas o lobo foi atrás dele e berrou: abram a porta! Os irmãos não abriram. Então, mais uma vez, o lobo soprou e a casa desabou. Os 2 porquinhos correram para a casa do irmão mais velho e o lobo correu de novo atrás dele e esbravejou: abram as portas! É claro que eles não abriram. Então o lobo soprou, soprou e soprou. Mas nada aconteceu, a casa continuou de pé. Quando estava quase desistindo, o lobo viu uma chaminé no telhado da casa, então subiu até lá para tentar entrar na casa do porquinho. Ele entrou na chaminé, mas acabou caindo em um caldeirão de água fervendo e saiu correndo com o rabo todo queimado. Ai, 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 ai! Assim, nunca mais o lobo mau perseguiu os porquinhos e os irmãos mais novos aprenderam a lição. Sim, gente, terminamos a leitura e em seguida nós temos 5 questões. Essas questões elas podem ser respondidas aí no livro de vocês. Ah, tia, não tem espaço, mas vocês podem responder elas nesse pequeno espaço que tem aí. Aí são 5 questões. Temos a primeira questão que diz assim: qual material cada porquinho utilizou para construir casa? Aí no texto está dizendo quais foram esses materiais. Aí você vai colocar aí na primeira questão. E a segunda: por que o irmão mais velho queria construir sua casa com tijolos? A terceira: os irmãos mais novos concordaram com isso do irmão mais velho? Por quê? E a quarta questão: qual foi a única casa que o lobo mau não conseguiu destruir? Por que isso aconteceu? E por último, a quinta diz o seguinte: qual é a semelhança entre o conto e o texto 1? E que diferença há entre eles? Aí você vai ver qual é a semelhança e qual é a diferença que há entre esses 2 textos. O texto Os Três Porquinhos e o texto lá do texto 1 lá da página 10.